E é isso aí, pessoal. Quarta-feira, 23 de agosto, e a edição do Bunker da Noite já está de volta, né? A gente está voltando aqui, graças a Deus, a gente está conseguindo voltar com a edição da noite do Bunker. Inicialmente a gente voltou com a edição da tarde, agora está conseguindo fazer também a edição da noite, né? A primeira edição da noite da volta do Bunker, né? Que legal. Então, para quem estava com saudade da gente, um beijo aí no seu coração, obrigado por você ter esperado, obrigado pelas inúmeras mensagens, né? A gente está de volta com a edição da noite e já vamos falar de muitas notícias. Logo, logo a gente vai estar fazendo daquele jeito antigo, mas agora a gente vai conseguir pelo menos comentar as notícias aqui, bater esse papo gostoso com tanta gente aqui, né? Já já a gente vai fazer daquele jeito que todo mundo gosta. Então, voltando aqui, pessoal, a gente está tendo que voltar com a edição da noite, porque é o seguinte, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá? A gente falou aqui no Bunker, né, que de agosto em diante o Congresso só ia pensar nas eleições só ia pensar nas eleições de agosto de 2024, nas eleições municipais. E é de fato o que está acontecendo, né? Não há muito, não há como negar isso. Daí se tornou um negócio inegável e agora virou um verdadeiro inferno, né? Porque ninguém quer ficar perto do Lula, o bicho virou um leproso político e a conta vem vindo, teve calote que o Planalto deu no Congresso, etc. E fora as outras regras, as perseguições, etc., a esquerda está ficando muito está tendo as suas margens de manobra políticas muito reduzidas, né? E agora, e fora as brigas internas, né, que a gente sabe o que está acontecendo. Tem um texto rolando no WhatsApp, eu estou vendo com algumas fontes se isso se confirma, né, de um determinado senador que se casou e teve um determinado ministro aí, parece que um ministro, não vou falar quem que é o ministro, né, mas parece que é o sujeito que costuma gravar os outros, que gravou bastidores da festa e que estaria usando isso aí para tirar suas vantagens, né, e aí teria inclusive gente ligada ao Planalto, muito preocupada, enfim, eu vou primeiro descobrir, depois eu falo nomes, falo quem seriam as pessoas, tá? Mas uma coisa é certa, a briga dentro da esquerda, ela tá bem feia, né? Por quê? Porque o pessoal tá ficando sem grana, tá ficando sem muitas opções, né? As políticas da esquerda estão sendo agora, terminando o 8º mês de Lula, né? Estão sendo um verdadeiro desastre, os resultados não tá dando para as emissoras esconderem. O maior sinal disso é que com 8 meses de Lula acabando, entrando no 9º mês, ainda se fala, não, mas Bolsonaro, mas 8 de janeiro. Cara, já tá quase fazendo um ano, daqui a pouquinho vai fazer 12 meses, mais um quadrimestre, aí você tá, mais um quadrimestre, aí você vai estar, no próximo ano e ainda falando isso, para quê? Para esconder o que tá fazendo. Né? Vamos falar sobre isso e sobre muitas outras coisas. A primeira é uma martelada que eu quero bater de novo. O martelo no mesmo prego que eu tenho batido há um bom tempo. Presta atenção nessa notícia aqui. Tá lá, tá na tela, né? Então vamos bater esse papo aqui. Reviravolta. Reitor ligado à esquerda, que se suicidou após ser preso por supostos desvios, teve juíza do caso punida. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu afastar da primeira vara federal de Florianópolis a juíza Janaína Cassol, que ficou conhecida ao determinar a prisão do ex-reitor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelher de Olivo, em 2017. O professor tirou a própria vida poucos dias depois da decisão. O Conselho Nacional de Justiça afastou a juíza cautelarmente e decidiu abrir processo administrativo disciplinar contra ela por uma prisão irregular em uma operação da Polícia Federal de abril do ano passado, que investigava tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O Cassol não expediu, a Cassol, né, a juíza Cassol, não expediu todos os documentos para a prisão, concluiu o CNJ, aspas aqui para o Conselho. A aparente falta de reflexão mais ponderada da reclamada acabou por causar enorme transtorno, com a necessidade de movimentação de diversas esferas do Poder Judiciário. Acima de tudo, o mais relevante, a custódia ficou presa
desnecessariamente por aproximados 10 dias, mesmo já liberada por ordem judicial, disse o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, né? Muito bem. Então, aí o CNJ chegou a abrir um processo contra a juíza por supostas irregularidades na operação que levou à prisão do canceler, de canceler, né? Mas ele foi arquivado pelo então corregedor João Otávio Noronha. Bom, aqui tem uma série de frames, aqui tem uma série de quadros para gente conversar aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter observação aqui é que é o seguinte: ser juiz não é fácil, ser juiz não é para militante, tá? Se você conhece alguém aí que é militante e quer ser juiz, esse cara é capaz de estragar um país, ok? Um pequeno juiz de uma pequena vara do município desconhecido é capaz de estragar o país. Por quê? Porque é o seguinte, juiz não pode tomar decisões baseadas em ideologia de lado nenhum do espectro. Juiz é o seguinte, o juiz ele tem que saber considerar duas coisas. Em primeiro lugar, o que diz a letra da lei. Em segundo lugar, qual é a realidade dos fatos. Ser juiz, ser delegado, ser alguém que faz assim um ofício da justiça, não é uma tarefa fácil. Um erro de uma pessoa que tem consciência, manda um inocente para a cadeia, ok? Isso daqui é uma coisa que os juízes deveriam ter na máxima vênia, né? Na máxima atenção, na máxima licença, eles deveriam olhar isso daqui com os olhos bem atentos. Por quê? Porque é o seguinte, novamente a gente está pegando um caso aqui, né? Esse é o primeiro frame aqui que eu estou falando, é uma consideração meio que de capitão óbvio aqui, tá? Mas esta consideração, ainda de capitão óbvio, vai cair no fato que é o seguinte, a juíza, ela determinou a prisão do cara, né? Eles viram uma operação da Polícia Federal, né, que estava então combatendo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E o cara foi preso. Né? E aí ele pegou e tirou a própria vida. Agora, a juíza agora está sendo punida. Né? No entanto, é o seguinte, a juíza sabe por que ela fez. Ela deve ter olhado o caso e ela não olhou por ideologia. Até porque em 2017 não havia esse afã, né, de olhar com olhos atentos assim o que a esquerda está fazendo nas universidades. Agora, o sujeito é ligado à esquerda, tá ok? Desculpa, né? Quem fez a fama deita na cama, tá? Então o papo é o seguinte, desconfiado de um reitor ligado à esquerda, ou seja, é uma coisa que 2 mais 2 é 4 e reitor ligado à esquerda tá observando o cara e acabou. O cara é suspeito por natureza, ponto. Goste ou não. Por quê? Porque cai de novo no ponto do que significa o poder. Tá? Para a esquerda é muito mais importante ter um reitor do que um deputado. Para a esquerda é muito mais importante ter um reitor do que um deputado. Por quê? Porque quando a esquerda precisa que algo que eles estão dizendo saia da discussão pública, minha opinião de um é uma coisa, a opinião da outra é outra, aí bota os dois para debater, o esquerdista toma uma surra e eles saem sem defesa, o que eles fazem? Eles entram em contato com alguma universidade cujo reitor seja gente deles, tá? Manda sair uma pesquisa, encomenda uma pesquisa científica para a universidade que reforce, que dê a certeza, que diga que eles estão certos, que eles são ciência. Né? Então, quer dizer, é uma maneira de transformar a militância da esquerda em fato científico. Dá um ar de ciência porque eles estão falando. Mas não, tem uma pesquisa aqui da universidade tal dizendo que isso daqui, portanto, que eu estou falando é científico. Ou seja, a opinião dos outros não interessa. Isso é poder. O cara fala, ele tem ali um dado científico, né, e, portanto, o resto tem que calar a boca. Então, a universidade tal está falando isso aqui. Ué, mas o reitor é amigo do cara. Quer dizer, o cara é ligado à esquerda. Então você vê que isso é uma festa que a esquerda faz em todas as universidades do Brasil. Todas as universidades do Brasil, seja universidade pública ou universidade privada, ok? Então o pessoal da direita tem que aprender com isso.
É muito mais importante ter a reitoria de uma universidade do que ter um deputado, do que ter um senador. Nada, isso é política de base. Isto é política de base. Ter reitoria de universidade, ter sindicato, ter redação de jornal. A esquerda, a gente vai ver hoje, o que a gente vai analisar aqui hoje, que a esquerda ela não poupa esforço para tomar essas coisas, porque isso sim é poder. Ah, fulano tem um monte de deputados. Os deputados vão fazer o quê? Ah, na hora que os caras quiserem discutir um assunto de opinião pública, não sei o que e tal, vão ficar. A esquerda falou uma coisa, a direita falou outra, fica naquele bate e rebate e vira concurso por like na internet. Quem que ganha mais like no Twitter, quem que ganha mais like no Facebook, quem que ganha mais compartilhamento lá nas redes sociais, quem que tá com mais público no Instagram. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Chega um cara aí, um esquerdista, manda para uma universidade, fala, faz uma pesquisa científica que comprova o que eu estou dizendo. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Ah, mas o outro teve tantos likes no Facebook. E daí? O cara tem aqui um documento de uma universidade comprovando o que ele falou. O que você vai fazer agora? O caldo engrossa. O caldo engrossa. E de você ter uma certeza científica para isso virar crime judicialmente, como é que você vai fazer? Depois de tantos investimentos da esquerda, nesse sentido das universidades, né, de colocar essa discussão ali e eles dominando a esfera universitária. Isso foi parar no Supremo, e o Supremo hoje é quem decide, né, Agenda 2030, essas coisas. Então, quer dizer, política dentro do Congresso, não sei o que, é um paralelo, é um paliativo. Vamos encarar a realidade. Política também se faz no judiciário, e se tratando de judiciário, vai ter que ter como base as reitorias de universidades, tá? Não tem para onde correr, tá ok? Isso é poder, não tem para onde correr, essa lição tem que ser aprendida, custe o que custar. Agora, vamos falar uma coisa que é chover no molhado, ok? Vou falar uma coisa que é muito chover no molhado, que é verdade, precisa ser dita, e tá aqui, ó. A gastança continua. 2 noites em hotel de luxo para Lula e Janja na África custam 200 mil aos cofres brasileiros, né? 200 mil reais. As 2 diárias do presidente Lula e a primeira-dama Janja renderam ao menos 200 mil reais no ao luxuoso hotel de Leonardo, que hospedou o casal na África do Sul, por conta de quem paga impostos, segundo o portal da Transparência. Só a hospedagem custou R$ 158.800, mais de 120 vezes o valor do salário mínimo brasileiro. Foram 2 pagamentos realizados pelo governo brasileiro para suas excelências desfrutarem 2 noites de luxo, R$ 80 mil e 78 mil reais, fora os extras, tá? Então tem aqui os documentos, né? Foto do portal da Transparência, não sei o quê. Então essas gastanças aqui, o Lula pensa que não tem impacto, né? Não tem impacto na opinião pública, tá? Pensa que não tem impacto na opinião pública. Agora tá saindo correndo, né? De um lado tenta agradar a mulher, do outro, e agradar a si mesmo também. Pensa, não vai pensando que o Lula, sabe, eu tô um companheiro muito pobre, que eu passava fome, pela primeira vez eu comi pipoca quando o macaco jogou em mim, que eu tava no zoológico, sabe? E vê que essas histórias pra boi dormir, ok? E boa parte do pessoal por aí acredita. Ah, Lulinha é pai dos pobres, não sei o que. Olha aí o pai dos pobres. Vai contar a história da infância triste, do não sei o que, da pobreza, disso e aquilo, que era torneiro mecânico e perdeu o dedo, depois não era, depois perdeu o dedo pescando caranguejo, quer dizer, e vai com várias histórias e não sei o que pra boi dormir, e o coitadinho do cidadão menos informado, menos preparado, acaba caindo no canto da sereia babuda, sabe? No canto do sapão. E aí, né, você vê que é o seguinte, acha que essas histórias não têm impacto? Essas histórias têm muito impacto. A população, a massa de desempregados está aumentando, a inflação está aumentando, né, o desemprego está vindo, a inflação, ou seja, o preço das coisas está subindo, mas o salário não. O preço sobe, ó, vai lá no mercado, vai no posto de combustível, vai na padaria, vai na açougue, ó o preço subindo aqui, ó. Lá na estratosfera. E olha o salário do sujeito ficando aqui embaixo. Quer dizer, o salário dele já não compra a mesma coisa. Né? Já não compra a mesma coisa. A inflação está galopando. O povo está sentindo
Quem tem emprego tá mal porque o salário já não compra a mesma coisa. Quem não tem emprego, não preciso nem comentar o que é que está acontecendo com quem não tem emprego, tá? Agora vamos voltar. E aí, nisso, você vê que o Lula está gastando rios de dinheiro lá fora. Né? Isso é mais um tapa na cara do brasileiro. E agora vamos falar um pouquinho do Jefferson aqui, porque precisa ser dito sim, eu dou a maior atenção para esse assunto, ok? Vamos lá. Isso aqui não pode passar batido. Preso em um hospital, Roberto Jefferson faz pedido à justiça. Internado em um hospital privado na capital fluminense, onde recebe tratamento médico, Roberto Jefferson pediu à justiça permissão para receber visita da mãe e de uma de suas filhas, mas não é a ex-deputada Cristiane Brasil, qual mantinha relação conflituosa. Na petição ao STF, a defesa de Jefferson seleciona as visitas que quer receber. A mãe, Neuza Dalva Monteiro Francisco, e a filha, Fabiana Brasil Francisco, casada com Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira, o Nescau, que comanda o diretório do PTB. Né? Então quer dizer que o Jefferson foi lá, então, solicitar aí, ver a família, né? Solicitar ver a mãe e ver uma das filhas. Ele está no hospital ali. Eu estou sabendo aqui de bastidores que a condição dele é péssima, ok? A condição de saúde dele não está legal. E olha, o papo é o seguinte: comunista faz isso com as pessoas. Larga as pessoas. Ele está pensando que eles vão botar a mão na consciência e falar, tiramos uma vida. Não. Qualquer um da direita, para eles, deve ser. Vocês não têm visto a fala da esquerda? Com a direita, combate. Em especial o Jefferson, porque o Jefferson deu problemas terríveis para a esquerda durante toda a história dele. E eu estou dizendo aqui sem medo de errar. O Jefferson é um herói nacional, porque tem coisa que ele já fez lá no passado. As pessoas podem não gostar dele, isso e aquilo. Mas, no entanto, o que ele fez? Quando estava em 87, 88, durante a Assembleia Constituinte, para sair a Constituição de 88, o Jefferson estava na Comissão de Ordem Econômica. Ele foi um dos responsáveis, se não o maior dos responsáveis, por sair o artigo 170 da Constituição, que diz que o Brasil não pode ser comunista. Lá está dizendo que a ordem econômica, ou seja, as regras da economia brasileira, são sobre o livre mercado e a livre iniciativa. Ou seja, pela Constituição o Brasil não pode ser comunista. Ah, Rovera, mas sabe, é só um artigo da Constituição, pode vir uma emenda constitucional e mudar isto. Mas vamos lá que eu já vou mostrar para vocês por que o Jefferson está preso. O Jefferson está preso, entre outros motivos, tal, não sei o quê. Olha o que a esquerda olha o que a esquerda se preocupa. O artigo 170 que diz isso, tem lá, né? A ordem econômica do Brasil, não, quer dizer, ou seja, não pode ser comunista e tem sobre os seguintes fundamentos, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, propriedade privada. Opa! Então quer dizer que a propriedade privada está garantida na Constituição? Ah, não, porque pode ter uma PEC e tal. Você acha que eles não pensaram nisso nessa época? Essa parte, o artigo 170 da Constituição, teve uma amarração no artigo 5º da Constituição. Né? Todos são iguais perante a lei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Todos os cidadãos é garantido isso e aquilo, não sei o quê. E propriedade privada. Então, o artigo 170, que diz que o Brasil não pode ser comunista, está amarrado no artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição, o pessoal fala, mas alguém pode mudar a Constituição, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Ah, pois é. Você vai ter no artigo 60, que trata das PECs, das emendas à Constituição, o que a Constituição pode ou não ser mudada, lá no seu parágrafo 4, está dito a lista das cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? É um texto que não pode ser mudado nem as palavras e nem o significado das palavras. Então, quer dizer, é uma coisa que vai permanecer daquela maneira. Né? Na lista das cláusulas pétreas está o artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. O pessoal do PT ficou tão brabo na época, tão emputecido na época, que soltaram uma nota que saiu no jornal, enlouquecidos contra essa decisão que o artigo 5º da Constituição, agora a cláusula pétrea, e que sustentava o artigo 170, que este artigo elevou a propriedade privada à condição de direito e garantia fundamental da pessoa humana. Ou seja, o Jefferson foi um dos responsáveis por ferrar o esquema do Foro de São Paulo. Tá? Isso daí tá lá.
tinha mais gente junto com ele naquela época. Salvo engano, puxando de cabeça, lá naquela comissão de ordem econômica, estava o governador, o Caiado, estava o ex-secretário do Bolsonaro lá, que estava junto com o Paulo Guedes, o Guilherme Afife Domingos. Se eu não me engano, esses nomes estavam lá. Eu estou puxando de cabeça, agora pode ser, vocês me perdoem se eu cometer algum erro. Então, o que eu estou dizendo, essa foi a primeira ferrada que o Jefferson deu nesse pessoal. E naquela época eles sabiam contra o que eles estavam lutando. A Comissão de Ordem Econômica foi uma das poucas coisas que ficou com a direita na Constituinte. Depois dessa ferrada que eles deram, né, que eles ferraram o plano do Foro de São Paulo ali. Aliás, perdão, antes o Foro de São Paulo vai surgir depois por causa dessa jogada, tá? Não existia exatamente o Foro de São Paulo, existia um plano de dominação ali que vinha daquele pessoal que estava em Cuba. Mas isso não é novidade para ninguém. Quem estuda esse assunto sabe disso. Eu não tenho muito tempo para ir longe nisso. Mas aí, por causa dessa atitude aqui, que ferra com o plano dos comunistas na América Latina, é que vai surgir essa união chamada Foro de São Paulo. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, só existe uma maneira de desfazer a Constituição de 88. Ah, Roberto, chamando uma outra constituinte? Não, eles não podem porque não existe clamor popular para isso. Como que eles tinham que fazer? Rompendo o pacto federativo. Ou seja, se o território brasileiro se funde a outro território. Se o território brasileiro, de repente estoura ali, o Brasil tem que, sei lá, se juntar com a Bolívia, com a Colômbia, ou com qualquer outro território, ou outros territórios, você tem que refazer a Constituição, porque a Constituição deve atender o seu povo e agora o novo povo que se integra ao novo território. Então tem que chamar o Congresso de lá, o Congresso daqui e fazer uma nova Constituição. Só existia esta maneira de desfazer essa amarra tremenda que o Jefferson foi um dos autores. O Jefferson estragou o plano dos caras ali e depois, quando o Lula se elegeu lá em 2002, lá na frente, muito tempo depois, 3 anos de mandato do Lula, o Jefferson foi lá e fez a denúncia que acabou criando o escândalo do mensalão. Quer dizer, o Lula estava ali mandando e desmandando no Congresso da maneira que ele sabe como fazer, né? Ou seja, mensalão. Então tá aí, né? Eles falaram, não podemos... Na minha opinião é o seguinte, o Jefferson está preso porque ele sabe como ferrar a esquerda, tá? Essa é a grande verdade. Ele sabe com quem que ele está lidando, porque se ferrou diversas vezes na mão dos caras, mas foi um dos brasileiros que mais impediu o plano comunista no Brasil. E a gente tem que falar isso, porque isso é verdade. Tem gente que pode não gostar do cara, isso aqui pode não gostar do cara, mas a verdade é que isso foi feito. Tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Muito bem, pessoal, temos aqui então mais uma que para mim é óbvia, mas vamos falar sobre isso. Tá aqui, ó. Aras vê Alexandre de Moraes como empecilho de sua recondução na PGR. Para mim é o capitão óbvio, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deixou claro em conversas reservadas que considera o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, um dos principais empecilhos para a sua recondução. Além de Moraes ser um dos nomes do judiciário mais próximos a Lula e defender, como Gilmar Mendes, o vice-procurador eleitoral Paulo Gonet para ser o novo PGR, Aras avalia que sua postura e de sua equipe sobre uma eventual prisão de Bolsonaro pesam contra a sua permanência no posto. É consenso entre os membros do Judiciário que, enquanto Aras estiver à frente da Procuradoria-Geral da República, não deve ser feito nenhum pedido de prisão relacionado ao ex-presidente. Moraes é o responsável pelos inquéritos envolvendo Bolsonaro. A avaliação é a mesma entre os investigadores da Polícia Federal, como informou a colunista Malu Gaspar. Na PF, a leitura hoje é de que, para levar um ex-presidente para trás das grades, seria necessário ter a concordância dos órgãos que participam da investigação, o que inclui o Ministério Público. Ou seja, o Aras está dizendo o seguinte, ó, eu não faço parte, né? O Aras está dizendo o seguinte, eu não faço parte do clubinho, tá? Não faço parte do clubinho, portanto, tô ferrado. Portanto, não existe a opção, né? Não existe a opção de eu ser reconduzido ao cargo. Eu não estou colaborando com a política dos caras. Os caras querem mandar prender e mandar soltar quem eles quiserem.
O Moraes é um grande aliado do Lula. O Gilmar Mendes, outros ministros também. Esses caras aí é o seguinte, o Lula mandou, fulano de tal, vai preso. Esses caras, prende o cara, acabou, inventa alguma história, a Globo tá comprada, a Globo fala o que os caras querem, o cara virou bandido para todos os efeitos. É chamada pós-verdade. Não importa o que é verdade, importa a narrativa, né? Essa é chamada pós-verdade, né? E é o que os caras estão vivendo hoje. É o reino da mentira, né? Então, o Aras está dizendo, eu não participo do clubinho, portanto, provavelmente eu não vou ganhar, né? Não vou ganhar bolo nessa festa. Agora, vamos voltar no assunto aqui, rapidinho, porque a gente precisa falar. Zanin é bombardeado por militantes nas redes após votar contra a pauta LGBTQIA+. Caramba, tá complicado isso aqui, eu não vou saber ler tudo não. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, foi criticado pela militância por causa LGBTQIA+, nas redes sociais, após ser o único contrário ao reconhecimento de atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial, que foi comprovado nesta segunda-feira, 21, por 9 votos, além de Zanin. Outro a não se posicionar a favor da proposta foi André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que se declarou impedido e não depositou seu voto, né? Ou seja, o Zanin votou contra, mas o André Mendonça ia votar contra e falou, não posso, né? Tá aqui. Com a decisão, condenações por transfobia e homofobia poderão ser tipificadas como injúria racial, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de uma multa. Em junho de 2019, o STF já havia criminalizado a prática, enquadrando no crime de racismo. O novo ministro do Supremo, que foi a primeira indicação do presidente Lula, no seu terceiro mandato, argumentou em parecer técnico que o reconhecimento de ofensas da comunidade LGBT como injúria racial não teria sido objeto de demanda do julgamento, que equiparou o delito ao crime de racismo em 2019. Diz ele aqui, é clara a hipótese de rejulgamento e ampliação do mérito julgado, extrapolando os limites fixados na petição inicial. Né? Nas redes sociais, os criticaram o voto de Zanin, colocando o nome do magistrado entre os assuntos mais comentados do Twitter. O novo X, né? Eu não acostumo, vou chamar de Twitter mesmo. A maioria dos comentários fazem alusão ao fato de que o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, não votou contra a proposta, diferente do apontado por Lula. Então, vamos lá. O papo é o seguinte, né? Como que esses assuntos vão parar no Supremo, né? O Zanin está fazendo ali o papel dele, né? É claro que o pessoal da esquerda quer abocanhar, eles estão vendo assim, ó, vamos tirar o Bolsonaro do jogo e tem um pessoal ali que a gente precisa atrair, né? Então ele já tem um pessoal recrutado para fazer esse papel, né? Para enganar o pessoal da direita e para levar. Você pode ver que provavelmente já tem direitista gritando pelo nome do Zanin. Presta atenção no que eu estou falando. Não está entendendo o que está acontecendo. Esse pessoal está gritando, me engana que eu gosto, eu sou burro. Então, isso é a primeira coisa. E a óbvia também, né? Vamos combinar. A segunda coisa é que é o seguinte, como que esses assuntos foram parar no Supremo? Esses assuntos foram parar no Supremo porque a esquerda tomou as reitorias de universidade. A esquerda chegou lá e falou assim, olha, é o seguinte, bota umas pesquisas aí. Os trabalhos de conclusão de curso no Brasil praticamente só versam sobre isso. Então, quer dizer, tem um monte tem um monte de gente nas universidades lá, com as reitorias de esquerda, pegando lá, não, agora é científico, agora é científico, agora é científico, dando áreas de científico às pautas de esquerda, às pautas políticas de esquerda, como se viesse da população um clamor, como se eles estivessem estudando um assunto hiper necessário, não sei o que, quando na verdade eles estão apenas fazendo um teatro, né, para fazer de conta que a população quer isso, né, para então esse assunto ir parar no Congresso e no Judiciário. Se o Congresso não vai discutir essas pautas, ok, então o Judiciário pega e toma as decisões como se fosse o Congresso. Né? O Judiciário brasileiro perdeu a vergonha totalmente, está ali legislando, criando penas, isso, dizendo que é culpado, dizendo que é inocente, dizendo não só isso daí, como virando e falando assim, olha, o papo é o seguinte, isso daqui para frente é crime. Ué,
Mas e o Senado? E a Câmara? Ah, que se dane, esse monte de cara tá ali só para receber emenda. Essa que é a verdade. Estão ali só para receber emenda, desculpa. Estão ali para falar, farinha pouca, meu pirão primeiro, ei, você aí me dá um dinheiro aí. Desculpa. Né? O Supremo tá ali fazendo o que quer, sambando na cara de todo mundo, esteja preso, esteja solto. Então, e é isso. Né? Ai de você se for de direita no Brasil. Né? Tá aí. A gente tá vivendo esse tempo e paciência. Agora, é importante saber o que é poder. Você ter reitoria de universidade é poder. É poder. O Supremo acabou de dar poder de polícia para essas causas que saíram de universidades brasileiras. Né? Quantas universidades? A grande pergunta desse caso é quantas universidades, quantas reitorias de universidade a direita tem? Presta atenção nisso. Agora vamos para uma aqui, dá uma animada nisso aqui. Olha lá. Vamos junto aqui, ó. Eu e você. Bastidores, Globo vive quebra-pau entre estrelas e nome de peso é demitido após anos no canal. Eita, Globo. E mais uma notícia daquelas envolvendo o canal dos Marinhos, a Globo. Tem dado muito o que falar em meio a todos os veículos de comunicação. Né? Na verdade, a Globo é uma agência de publicidade do PT, nada mais. Agora o canal simplesmente vive um verdadeiro quebra-pau entre estrelas e o nome de peso foi demitido após anos na empresa. Bem, de acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, roteiristas do Vai Que Cola, programa da Globo, se revoltaram com o elenco da atração e denunciaram violência psicológica. Né? Na ocasião, foi apresentado parte dos roteiristas uma carta para toda a equipe do programa, inclusive diretoria, né, produção e elenco, onde foi denunciado violência psicológica. Dentre o que foi exposto estavam ocorrendo críticas dos atores e atrizes ao texto, que acabaram se tornando abusivas após prejudicar até mesmo o ambiente de trabalho. Inclusive o roteirista André Gabé acabou sendo demitido, e isso foi o estopim para o pedido de ajuda. Ainda conforme a fonte, o roteirista teria sido demitido da atração do canal Multishow após queixas de insatisfação de parte do elenco. Ao Notícias da TV foi confirmada a veracidade da carta e Gabé disse que está muito impressionado com o que leu. Preciso organizar minha cabeça um pouco, resumiu também o ex-Big Brother, né? As informações ainda dão conta que Gabé estava avisando sair do humor besteirol para colocar diálogos mais politizados. Olha aqui, ó, mais politizados. Militância, ok? Nas interações entre Fernandinho e Jéssica, né, e Terezinha. Ao que parece, não agradou a muitos. Né? Ou seja, eu nem vou continuar, tá? Eu nem vou continuar. O papo é o seguinte. Os caras estão percebendo, se lá dentro mesmo, que é o seguinte, ó, você fazer militância é chato, o povo vai embora. O que é fazer militância dentro das artes? É você tentar reeducar as pessoas, você dizer para as pessoas uma nova moral, um novo certo, um novo errado, um novo bonito e um novo feio. E aí dentro das artes você vai lá então tentar reeducar as pessoas, tentar mudar a cabeça das pessoas, tentar perverter a educação que as pessoas receberam dentro de casa, né? Dizer para as pessoas, não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e nós então fazer de conta que eles têm maioria para ganhar a cabeça de gente que tem a cabeça fraca. Gente que não consegue analisar as coisas e fala assim, escuta, olha, a Globo está dizendo isso. Ah, mas eles estão também fazendo pressão psicológica nas pessoas e dizendo que, agindo como se eles tivessem maioria da população. Quer dizer, dizendo que a pessoa, ameaçando a pessoa indiretamente de ser rejeitada nos seus círculos sociais. As pessoas, sobretudo os adolescentes, morrem de medo disso, morrem de medo do deboche, morrem de medo da vexação. Por quê? Porque não consegue se defender. Por quê? Porque não consegue olhar para as pautas e falar assim, olha, independente se tem maioria ou não, vamos ver o que é o certo e errado na causa em si. E aí surge um cara lá que, de um lado, as pessoas vão abandonando. Ó, não quero assistir aquele programa, é chato pra caramba, fica tentando me reeducar, sabe? Fica ali lacrando o tempo todo. Eu já tô, cara, eu tô de saco cheio, desculpa, eu não vou assistir. O pessoal não quer ser ator, atriz de um programa que não tem audiência, né? Vai ver esse negócio e vai ver lá o roteiro. Aí o roteirista, é claro, é um militante de esquerda. Não, vamos politizar. Ué, ou seja, vamos botar pra lacrar mesmo. Os caras querem sair fora. Mas a Globo é uma emissora. E como eu tenho dito no começo do programa aqui, permaneço dizendo, reitoria de universidade,
redação de jornal e sindicato, no mínimo, para a direita retomar o poder, para a direita existir com base. Isto é política de base, tá? Então, assim, você está vendo, os caras estão discutindo dentro da emissora, por quê? Porque estão ficando sem audiência, não querem ficar sem audiência, então falando, pessoal, vamos parar com a lacração, porque o povo está detestando isso. E é verdade, o povo está detestando mesmo. Já é normal, dizer, ali tá cheio de lacrador, não vou assistir. Há pouco tempo o Big Brother foi um fiasco. O pessoal estava esperando. Há pouco tempo a Globo foi comemorar 50 anos do programa e tomou uma pisada na cara na audiência, que a Record atropelou eles, passou o rolo em cima deles. A audiência foi todinha para a Record. Então, assim, é bom entender. A esquerda valoriza essas coisas e luta por essas coisas. E eles querem ter as redações de jornal, eles querem ter as emissoras, eles querem ter a cultura na mão deles. Faz o seguinte, entra numa livraria qualquer na cidade, vai andando por todas as estantes. Tem estante de filosofia, a estante de autoajuda, a estante de história, a estante de matemática, em todas as estantes você vai ver livros de militância de esquerda. Em todas as esferas culturais vai ter alguém fazendo alguma coisa dentro da esquerda. A direita tem que competir com isso, tem que fazer esse tipo de trabalho, porque senão não tem poder possível para retomar. Os caras estão criando militância desde o ventre, ok? Né? Então entenda isso, o jogo é pesado, o jogo não é para qualquer um, os caras não estão de brincadeira, tá? Agora, falando em estar de brincadeira ou não, essa daqui é uma notícia que a gente já está vendo, né? Javier Milei dispara nas pesquisas e lidera em todos os cenários. Veja os números, né? A menos de 2 meses do primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, o candidato Javier Milei, que venceu as primárias de 13 de agosto, segue reforçando seu favoritismo. Após grande sucesso nas primeiras, o direitista cresceu ainda mais, cravando disparado em todas as 4 pesquisas nacionais de intenções de voto. Em média, o libertário tem 35% ante os 30% de votos que obteve na prévia. Ou seja, o cara subiu 5 pontos percentuais, ele está conquistando um público grande. As sondagens foram divulgadas pelo jornal Clarim na segunda-feira, né, anteontem. Os dados, que incluem levantamentos feitos pela CB Consultoria Opinião Pública, pela Faculdade de Psicologia da UBA, Universidade de Buenos Aires, e pela DC Consultores, ainda por uma empresa que levou o estudo ao escritório do ministro da Economia e candidato ao pleito, Sérgio Massa. Pediu sigilo na identificação. Não tem mais uma 4ª empresa que falou, não bota meu nome no meio não, tá? O primeiro turno está marcado para 22 de outubro e o segundo para 19 de novembro. Os candidatos definidos nas primárias foram Javier Milei, Sérgio Massa, Patrícia Bullrich, Juan Chiaretti, né? E outros aqui que não interessa, né? Tá aqui, né? O Milei está em 32% na CB, 34% na DC e tem mais 2 empresas aí. O que é importante nisso aqui é o seguinte, para a Argentina estar... Outro dia eu li errado aqui, eu peço desculpas pelo dia em que eu li errado os números, tá? Mas aqui tá o número aqui na frente para todo mundo ler junto. Olha, é o seguinte, para a Argentina tá desse jeito, o cara tá disparando, 35% do eleitorado, quer dizer, tá ali, tá bem na frente dos outros candidatos, uma eleição que tá chegando, tá no final de agosto, né? Agosto, setembro, outubro. E outubro não outubro inteiro, até o dia 22 de outubro, né? Então, assim, os caras têm menos de... Hoje é dia 23 de agosto. Agosto vai até 31. Tem uma semana de agosto pela frente e tem um mês inteiro de setembro e meio mês de outubro. Na verdade, tem 2 meses pela frente, somando uma semana desse aqui, uma semana que falta em outubro, tem 2 meses. Olha, o papo é o seguinte... né? Do dia 23 aqui, hoje é dia 23, até o próximo dia 20, até o próximo dia 20, são 2 meses. O papo é o seguinte, a Argentina é um dos países que está muito cansado, a população argentina está muito cansada dessa política de esquerda, de dizer que vai fazer isso e aquilo, que vai ajudar esse e aquele, e não ajuda ninguém. Esta que é a grande verdade, tá? Essa que é a grande, grande verdade. Os caras estão passando fome, estão fazendo inúmeros manifestos nas ruas, né? E esses inúmeros manifestos nas ruas não estão causando nada além
de uma boa, de boas revoltas, né? O pessoal da esquerda faz de conta, político de verdade não tem medo de povo na rua, diferente do que diz, diferente do Haddad, né? Diferente do dito popular. Ah, político tem medo de povo na rua. Não tem. Político tem medo quando isso representa perigo para ele. Pô, minha impopularidade está muito grande, vou perder meus acordos aqui. Aí ele tem medo. Agora, povo na rua, olha a quantidade de manifestos, mais de 1.000 por mês na Venezuela. Você acha que o Maduro está com medo de povo na rua? Ele manda a polícia sentar a porrada no povo. Né? Então vamos lá. Ó. Cuba também tem a mesma coisa. Vê se o Dias-Canel está preocupado. Olha aqui, ó. Isso daqui é um dos fatos. Famintos, argentinos vivem noite de terror com comércios saqueados e violência. Após um fim de semana de roubos a comércios e de violência pelo interior do país, onda de saques a supermercados e lojas chegou à periferia de Buenos Aires, alastrando-se de maneira veloz sobre um terreno fértil de aumento de pobreza a cada nova remarcação de preços, né? Durante a noite e a madrugada, 56 pessoas foram presas em mais de 10 saques a supermercados em pelo menos 8 municípios ao redor de Buenos Aires. O número de presos é ínfimo diante de várias dezenas que se juntam para atacar o comércio, na modalidade conhecida na Argentina como ataque piranha, é o que o Brasil chama de arrastão, né? Em referência ao costume voraz que devora vítimas em poucos segundos. Então vamos lá, né? Os argentinos estão vivendo essa onda aqui, por quê? Por causa da quebra na economia, por causa da brincadeira, da verdadeira brincadeira, do desrespeito, né, que a esquerda vem fazendo com a economia no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. A esquerda vem fazendo esse desrespeito com a economia, onde eles pisam é essa miséria. E para quem disse que era só no passado, a Argentina está aí ao vivo hoje, a Venezuela está aí ao vivo hoje, Cuba está aí ao vivo hoje, Coreia do Norte está aí ao vivo hoje, o Brasil está caminhando para esse canto. Agora o povo lá, o pessoal da esquerda está achando que vai ser brincadeira. Acabou, não tem judiciário que presta, não tem Congresso fazendo nada. O pessoal da polícia, do exército, não sei o que, está tudo a favor dos caras. Vocês acham que isso vai acabar bem? Isso parece o Rei Leão. O filme O Rei Leão é um filme bem politizado. Observa bem quando o Scar toma o poder lá, tem aquela musiquinha lá, o rei é o bom camarada, que o povo vai logo aplaudir. Você vai ver o pessoal, as hienas marchando, dá uma olhadinha aquilo ali, que aquilo ali é exatamente uma formação militar comunista. Dá uma olhadinha no que o filme está falando. O filme está falando, no fundo, de um populista comunista que chega ao poder e já era. O Rei Leão é um grande filme político. Dá uma olhadinha nos sinais que tem ali, né? Observa bem aquilo ali. Agora, a miséria chegou. Assim como no desenho, na vida real, está copiando, né? A esquerda chega ao poder por esse monte de fraudes e está ali. Agora, tem uma coisa que a gente precisa comentar aqui, que foi uma notícia à tarde, e agora, mais tarde, saiu ainda uma outra notícia, né? A manifestação do Ministério Público, é importante a gente falar a respeito. O Ministério Público Federal rebate advogado e afirma que não apresentou denúncia contra Joaquim Teixeira. Diferente do que anunciou o advogado Misael Isidoro, o Ministério Público afirmou nesta quarta-feira, 23, que não apresentou denúncia contra o perfil humorístico Joaquim Teixeira, tampouco conduz procedimentos sobre as postagens da página. Conforme o Ministério Público, a Procuradoria de São Paulo chegou a receber notícias-crime sobre o teor das publicações de Teixeira em agosto de 22. Contudo, ao analisar os alertas, os procuradores não deram seguimento às ações, né? Então está aqui. A respeito do documento apresentado por Isidoro, o Ministério Público explicou que não se refere a uma denúncia, mas sim apenas a um documento preliminar, como diz o título, Informação Técnica, elaborado antes da análise de competência da atuação. O Ministério classificou o post como notícia falsa. Bom, ao que tudo indica, ou o advogado errou na avaliação dele, o que eu não acredito, porque um advogado deve conhecer esses procedimentos, tá? O advogado tem que conhecer os procedimentos de uma denúncia, né? O advogado falou isso daí, virou notícia, o ministro ganhou proporções, o Ministério Público foi lá e desmentiu, falou, não estamos fazendo isso, né? Agora, tem que ver, isso tem que ser visto de verdade, isso é muito sério, tá? Isso é muito, muito sério.
tem que ver o que é que está acontecendo. Por quê? O sujeito foi lá e disse que o cara foi denunciado. E depois o perfil pediu Pix. O Brasil está vivendo uma insegurança jurídica em que acreditar nesse tipo de notícia é uma grande facilidade. A gente não pode vacilar com isso. Infelizmente, a gente não pode vacilar com isso. E ainda foi pedir ajuda para outros humoristas, no caso. Ou o advogado se confundiu, o que para mim é muito difícil, porque ele tem dever de confundir, de conhecer os documentos que analisa, né? Ele tem um diploma de direito, né? Ou então, alguma outra coisa está acontecendo. Eu espero, do fundo do meu coração, que não seja má fé. Que não seja má fé, porque não é possível que esse tipo de coisa aconteça nesse momento em que já a perseguição contra a direita já está grande. A perseguição contra a direita já está grande. Aí ver esse tipo de coisa, esse tipo de pataquada, olha, é difícil, tá? Eu que não sou da área do direito, eu já não tenho direito de cometer esses erros, que dirá um advogado, né? Então tá aí, né? Eu espero. Ou então, a desculpa do Ministério Público é furada ou não, isso daí quem tem que dizer são eles. Agora vamos acompanhar essa briga para saber o que é que de fato está acontecendo. No entanto, vamos pegar um assunto mais sério aqui, que é o seguinte, tá? Câmara desmoralizou o Senado e restabeleceu vontade da casa. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o marco fiscal que substituirá o atual sistema do teto máximo de gastos do governo. Depois de analisados os destaques, o projeto seguirá para a sanção presidencial. Os deputados mudaram o que havia sido aprovado pelo Senado. Em uma derrota para o governo Lula, a Câmara retirou o trecho do texto que daria 32 bilhões em espaço fiscal para gastos do ministro Haddad na Fazenda. As informações são do Poder 360. E uma emenda aprovada no Senado permitia a previsão de gastos por crédito adicional, quer dizer, gastar dinheiro que não tem, né? A retirada do trecho foi sinalizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em um evento do Poder Ideias, na segunda edição de 21 de agosto, e confirmada pelo relator do marco da Câmara, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, antes da votação. A emenda era a principal mudança feita no Senado. Na avaliação do governo, integrantes da gestão petista tentaram dialogar com os deputados até momentos antes do texto ser pautado na Câmara, mas sem sucesso. A medida que aumenta o espaço fiscal havia sido proposta pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. O trecho antecipava a possibilidade de crédito adicional na LOA, Lei Orçamentária Anual, né? A LOA é o que os deputados e senadores debatem, discutem quando chega. É a última coisa que eles fazem antes de entrar em férias no Congresso, né? Eles vão lá na Câmara, quando falam, os senadores estão e os deputados estão vendo a lei orçamentária, a LOA, é que o ano está acabando, que não tem mais nada que eles vão discutir depois disso. Geralmente isso daí acontece no mês de novembro. Considerando que a inflação real fosse maior que a estimativa da correção do limite de gastos, que considera a inflação de julho a junho. Agora, Randolph afirma que o governo terá de negociar o espaço ano a ano. Isso significa um custo político para a discussão com o Congresso. Sem mudança feita no Senado, será necessário que o governo consiga licença para gastar no projeto da LDO, perdão, LDO é o último, não é a LOA não, falei errado. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É quanto que eles vão ter para gastar no ano que vem. Precisa ser aprovado todos os anos. Bom, é o seguinte, vamos lá. Vamos falar real. É o seguinte, o seu Lula cometeu erros políticos muito graves, tá? Achou que isso não ia custar nada para eles, e como aqui no bunker a gente falou, tá? Eu aqui, você aí, nós conversamos sobre isso, aconteceu. Nós dissemos que ia custar muito caro para o seu Lula tudo aquilo que ele estava fazendo, e que o Congresso ia virar um pesadelo para ele a partir do mês de agosto. Já começou agora. 32 bi. Vamos dar 32 bi pro Haddad lá, para não sei o quê, pra eles, vai virar em emenda e não sei o quê, e todo mundo sai ganhando, igual na orelha, e papinho daqui, papinho dali. Os caras falaram, não, Lula, a gente não vai te ajudar, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, primeira coisa, você está impopular. Tá? Você está impopular.
pode vir a Globo falar que você tá maravilhoso. Vai lá na fila do supermercado, na fila da padaria, vai lá no açougue, vai na estação de trem, ouve o que as pessoas estão dizendo. Vai ver a massa de desempregados, vai ver isso daí tudo. O pessoal não quer ficar perto do sujeito. Esse é o primeiro fator eleitoral. Segundo fator é o seguinte, o que o judiciário está fazendo, agora o Moraes como aliado, quase que entrar ali na sala do Lula no Planalto, acabou de você ver a foto do Moraes escrito funcionário do mês, né? E todos esses diálogos que a gente está vendo, que esses sim diálogos cabulosos, né? Você vendo ali o G. Dias dizendo, né, que o Lula ligou para ele lá, como é que foi o negócio? Teve um general que o Lula ligou para ele, acho que não foi o G. Dias, foi um outro general lá, que falou que o Lula mandou prender, falou assim, olha, general, prende esses caras aí que eles são criminosos. E aí você vendo tudo isso está acontecendo na CPI do 8 de janeiro, todas as coisas vindo, imagens que não foram divulgadas, e ensaio de manifestante, não sei, olha, a coisa não está boa. A coisa não está boa. Ok? A coisa não está boa para a esquerda. Essas coisas refletem, e refletem feio, tá? E os caras não querem ficar sem os benefícios deles. Não vão apoiar o Lula. O Lula chegou lá com uma proposta, a gente precisa disso aqui, nós precisamos, companheiro, ajuda nós. Os caras falaram, não, Lula. E o principal de tudo, o que mais pesou interna corporis lá dentro, não foi isso. O que mais pesou, óbvio, com toda a certeza do mundo, é que nas outras vezes que o Lula liberou emendas, chegou nos ministérios, na hora dos deputados e senadores receberem as emendas, não deu continuidade. O Lula disse lá que as emendas, pronto, pode liberar a emenda para eles aí. Os caras falaram, beleza, vamos votar com você. Agora vamos passar lá no Ministério e receber essa grana, fazer as transferências para a Prefeitura, fazer as transferências para o Governo do Estado, vamos fazer essas transferências para a Secretaria Estadual, para a Secretaria Municipal, para construir um parque ali, um hospital ali, para pagar não sei quem, colher para a polícia, não sei quem. Vamos fazer alguma melhoria lá na minha região, agradar o meu eleitorado. Não rolou. Os caras foram enganados, né? Tomaram um calote do governo Lula, essa é a verdade, tá? A verdade nua e crua é que o Congresso tomou um passa-moleque ali do governo Lula. E é claro, o Lira sabe que esse tipo de... Ele tem que defender o peixe dele, que é ser presidente da Câmara, né? Se no Senado o Pacheco é um fraco, tá? Com todas as letras, Pacheco é um fraco, tá? E não consegue fazer nada, muito bem. Ele que agora, já que ele quer fazer esse papel de subserviente, né, e acabar como capacho do Lula, acabar a carreira dele com o Lula limpando o pé na cara dele, ele faça esse papel. O Lira não. O Lira virou e falou assim, não, aqui não, seu Lula. Com a gente não, desculpa, tá, cara? Né? E foi lá, a Câmara desmoralizou o Senado e restabeleceu a vontade da casa. Olha, o Senado você discute lá com o Pacheco. Aqui, lá você manda e desmanda. Aqui comigo não, tá? Boa sorte pra você. Tchau. Né? Isso aí. E agora o Lula que se vire, né? Com 32 bi a menos nos cofres públicos e as despesas galopando. Eu quero ver o que é que ele vai fazer. Bom, a Argentina tá aí. A Argentina seguiu esse caminho. Olha aí o que está acontecendo, né? Vamos lá, mais uma aqui pra gente bater esse papo. Olha lá, então tá aí, né? Ministro da Defesa vai a Dino e depois a PF para mendigar informações sobre investigados. Né? O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, terá agendas com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e irá à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira, após pedir à PF acesso aos nomes de militares que se encontraram com o hacker Walter Delgatti no ano passado, supostamente para descredibilizar as urnas eletrônicas. Múcio e Dino almoçarão juntos no Ministério da Defesa à tarde. À tarde, Múcio vai à Polícia Federal conversar com o diretor-geral, delegado Andrei Passos, e a liberação dos nomes do Ministério da Defesa depende de autorização do relator do caso, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na chegada para o almoço, Dino afirmou que há um redimensionamento entre poder civil e instituições militares. Porque o que aconteceu nos anos recentes trouxe consequências muito graves. Nós estamos sempre buscando esse diálogo com as instituições militares, porque há uma atuação complementar entre segurança pública e forças armadas. E há, evidentemente, neste momento, uma busca, um redimensionamento da dimensão entre o poder civil
e as instituições militares, porque o que aconteceu nos anos recentes trouxe consequências muito graves e por isso mesmo é necessário ter esse duplo trilho. De um lado, você cuida do redimensionamento, reposicionamento, e de outro, você apura o que aconteceu de errado no passado. Então, a agenda com o Ministério da Defesa é normal, natural e semanal. O caramba, tá? O caramba. O Múcio está fazendo o seguinte, olha, de um lado, ele está lá como ministro da Defesa e precisa agradar os militares. E os generais já viram que o Lula não vai passar a mão na cabeça deles, que eles foram lá para... Eles estão ali para prestar continência para o Lula e, como o Lula falou nas eleições, mandar os militares de volta para o quartel. Este é o redimensionamento. Militar, para Lula, serve para pintar a guia. É isso aí. Vai ficar ali, vai cortar o gramado do Congresso, militar serve para cortar o gramado do STF, para fazer isso aí, tá? É funcionário serviçal, braçal. É para isso que serve militar no governo Lula. E eles escolheram isso, tá? Eles escolheram isso, agora vão conviver com isso. O José Múcio está ali porque ele está sofrendo uma tensão, né? O governo Lula quer fazer uma coisa, entregou o negócio na mão do homem de confiança deles, que é o Moraes vai fazer o serviço que o Lula mandou, e do outro lado está do outro lado está ali, então, o senhor... Do outro lado está ali o Múcio, né, tendo que agradar os militares, né? Falando, oh, e aí, Múcio, e aí, né? E o cara falando, poxa, tá difícil, né? Tentando tirar o corpo fora, só que é o nome dele que está ali no meio. Agora vamos ver. Você quer saber? Esses dias ele foi bancar o cantor numa rede social aí. É o que ele vai ter que fazer. Vai ter que pegar o violão e cantar lá. É isso que vai sobrar para ele, tá? Quem puxa saco de comunista é isso que acaba recebendo, é isso que acaba virando mesmo, tá? Bom, pessoal, é isso aí. A gente falou aqui, obrigado. A gente não conseguiu falar tudo, porque senão a gente vai longe. Aqui tem mais notícias para serem comentadas e a gente vai fazer isso. Né? E agora é o seguinte, obrigado pessoal pelo retorno aqui, a edição da noite do Bunker, muito obrigado por você estar junto comigo mais uma vez, obrigado a todos aqui, é uma delícia estar sempre junto com vocês, a gente fez aqui os comentários necessários para entender o que é que está acontecendo no país, tá certo? Obrigado a todos, obrigado a Deus em primeiro lugar, aqui é um lugar onde Deus reina soberano, obrigado Jesus Cristo, a gente vai então ficando por aqui, um beijo no seu coração e amanhã tem mais, tanto a edição da tarde quanto a edição da noite, o Bunker tá de volta. Beijão no seu coração, fomos!